sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Abra no capítulo 2. Quantas pessoas estão conosco que ainda não são evangélicas? Por favor, só para mim saber, levante a sua mão e fique com ela levantada. Acho que ainda não são evangélicas. 1, 2, 3. Tem mais. Ali, ok. Maravilha. Se vocês pudessem vir aqui para frente, eu ficaria muito feliz, porque hoje eu vou falar especificamente para você. Vou falar especificamente para as pessoas que ainda não são evangélicas. Você hoje veio aqui enviado por Deus, porque Deus tem uma palavra para você que ainda não é crente. Não é obrigado a vir, mas se viesse, ficaria muito feliz, na companhia de com quem você veio. Se quiser, pode vir aqui para frente. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, quem já achou, diga amém. Versículo 1, 2 e 3. Já está aqui? Então vamos lá. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Curve sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos, vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer, Deus, o privilégio de estar em Tua casa, Te agradecer, Senhor, por cada vida aqui presente, Te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua grandeza, queremos Te agradecer, Pai Celestial, o Teu infinito amor, Te pedir, ó Deus amado, que continue, Senhor, nos abençoando, continua, Pai Celestial, com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos dê, Pai, a Tua direção, a Tua unção, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Deus Santo, nós Te clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode voltar a sentar, querido. Muito bem. Bom, eu quero iniciar esta palavra que eu tenho para você, principalmente as pessoas não crentes, né? Esclarecendo para você a respeito desta epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus. Nós temos algumas epístolas na Bíblia, né? Aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses. E eu acredito que todo mundo sabe que essas epístolas, essas são cartas que foram direcionadas, foram enviadas para a igreja que estava em determinada cidade. Estava na cidade de Éfeso. Aí eles iam aos Efésios, os nascidos ou os moradores de Éfeso. A carta enviada para Tessalônica, então, era para a igreja dos Tessalonicenses, os nascidos ou habitantes em Tessalônica. E daí por diante existem várias cartas com essa, né, aos filipenses, aos que estavam em Filipos. E agora chegou uma carta aos hebreus. E os hebreus, eles não tinham uma cidade especificamente, mas eles estavam espalhados, principalmente em Jerusalém e tal, mas eles estavam espalhados por muitas cidades, inclusive cidade de gentios. De gentios significava dizer que não era a cidade específica de Israel, de hebreus, mas eles também estavam lá. E qual foi a ideia de escrever uma carta a essas pessoas, aos hebreus? Eu quero deixar assim também, é claro, de que Deus, Ele olha para a humanidade de maneira bem interessante. No Velho Testamento,
Deus olhava para a humanidade e dividia a humanidade em duas. Ele dizia assim: ó, o meu povo e o não meu povo. E o que é que ele chamava de meu povo? Israel. O povo de Israel, ele dizia: esse é o meu povo peculiar, o povo que chamei, o povo que escolhi. Aqui é Israel, o meu filhinho, ou o bichinho de Israel. Deus olhava para Israel e tratava como se fosse um filhinho, e às vezes também tratava como se fosse a sua esposa. E os demais, as demais nações, gentes, por isso gentios, as demais nações, povos, línguas, nações, as demais eram nações, nasceram aí no mundo. Esse aqui, os meus, nós estávamos incluídos naqueles povos. Nós éramos apenas povos. Israel, o povo de Deus. Então, só dois: Israel e povos. Na verdade, aí se divide as únicas duas igrejas que existem no mundo. No mundo, só existem duas igrejas. Fiquei doido, não. Pode até parecer, né? Pai, pastor, o senhor enlouqueceu? Tem tanta placa. Só existem duas igrejas. A palavra igreja, né? Essa é eclesia, que é traduzido para cá para a gente é igreja, significa ajuntamento. Significa assembleia, não aquela assembleia de Deus, não. Assembleia no sentido de ajuntamento. Grupo que se reunia em assembleia. E aí o Senhor falou assim, ó, sobre a confissão de que eu sou o Cristo Filho de Deus, é que eu vou edificar o meu ajuntamento, eu vou edificar a minha eclesia, eu vou edificar a minha igreja. Então, igreja. No Velho Testamento, lá no Jardim do Éden, lá no primeiro livro, lá nos primeiros acontecimentos, foram determinadas as duas únicas igrejas. São duas. Uma igreja, ou seja, um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas na terra, diz assim: se pecarmos, morreremos. E um outro grupo diz: não morreremos. Um diz: morreremos. E o outro diz: não morreremos. Um grupo diz assim: ó, não podemos pecar. Se pecarmos, morreremos. Essa é uma igreja, é um agrupamento de pessoas. O outro agrupamento de pessoas diz: não, tem isso não negócio de pecado, não, pode fazer o que quiser. Depois Deus perdoa, depois Deus bota lá onde quiser. Então tem um grupo de pessoas que diz: não pode pecar, se pecar morre. E um grupo que diz: não precisa não, pode ficar à vontade, não morre. Isso é conversa de Deus. Lá no Jardim do Éden foi isso. Deus chamou Adão e falou assim: está vendo ali aquele fruto? Fruto do conhecimento do bem e do mal? Não coma. No dia que comer, morre. Aí veio o diabo, falou assim: o que foi que Deus disse que não pode comer de nada? Aí não pode comer daquele. Por quê? Porque se comer morre. Ele disse: morre não. Então tem um grupo que acredita que se comer morre, é o grupo que acredita em Deus. E o grupo que acredita no diabo. Não é isso tudo não, essa exigência toda não. Pode fazer qualquer coisa, depois acerta lá. Depois Deus bota lá onde mereça. É o grupo que não acredita tanto em Deus, prefere o não morrerás. Deus fala assim: comer morre. O diabo fala assim: comer não morre. E aí a gente tem a escolha: em que igreja eu faço parte? Em que grupo eu faço parte? Em que ajuntamento eu faço parte? Eu faço parte no ajuntamento que diz: não posso pecar, se pecar, estou perdido. Ou faço parte no grupo que diz que nada, isso não existe, negócio de pecado, morreu, acabou. Ou uma ou outra. No Novo Testamento, com a vida de Jesus, aí Deus passou a olhar para a humanidade de três maneiras. No Velho Testamento, duas maneiras. Ele olhava Israel e povos. No Novo Testamento ele fala assim: Israel, povos e igreja. Agora tem três: Israel, povos e igreja. Quem é você? Você está no grupo de Israel? Está no grupo dos povos, das multidões? Ou no grupo da igreja?
você tem que fazer uma decisão, porque isso determina a sua eternidade. O que você decidiu, em que grupo ficar aqui? Não, eu quero ficar com Israel. Não, eu quero ficar com povos. Não, eu prefiro ficar com a igreja. Aí você vai determinar a sua condição, sua situação na eternidade. Quem entendeu, diga amém aí. Está meio ruim hoje, né? Eu estou meio com a voz cansada e o assunto não é muito bom, né? Está meio ruim. Mas vamos para frente, né? Para frente. Muito bem. Bom, aí eu, como falei, né, gostaria de falar para as pessoas não crentes, e queria te explicar, queria te mostrar algumas coisas nesse texto da palavra sobre este assunto. Este assunto que você já sabe, ó, Deus olha para a humanidade de três maneiras. Ele olha e vê uns que são Israel, e na Bíblia fala algumas coisas para Israel. Deus olha e vê povos na terra, e na Bíblia fala para esses povos também. Mas Deus olha para a igreja, e Jesus falou assim, é minha. Foi ele que disse. Ele falou assim, edificarei a minha igreja. Então, a igreja que diz, se pecarmos, morreremos. Ele falou, essa é a minha. Esta é a minha igreja. E aí você tem a opção de escolher onde você quer ficar. Mas vamos lá. Amado, por favor, bote aí o primeiro versículo que a gente leu. Vamos agora lentamente. Ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Vamos começar pensando sobre isso aí. O que é que esse texto está de fato querendo nos dizer? Mais diligência. Por quê? Por que que de repente a Bíblia para e fala assim, ó, tem que atentar. Bom, ter que atentar, ter que prestar atenção para a palavra de Deus, claro que nós todos, os seres humanos inteiros, deveriam. Só pequenos grupos fazem isso, prestem atenção na palavra. Mas a vontade de Deus, como está escrito na palavra, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e salvem-se. Só dá para salvar-se se chegar ao conhecimento da verdade. Aí chega Jesus, eu sou a verdade. Então tem que conhecê-lo, para que você possa salvar-se. Agora ele fala aqui, nesse texto, você tem que atentar com diligência, ou seja, com cuidado. Mas aí o texto reforça, com mais diligência. É preciso muita diligência para tratar deste assunto. Por quê? É o mesmo que dizer assim, ó, estou falando de um assunto sério. Estou falando do assunto mais sério para o ser humano. Por isso, atente. E ao atentar, seja muito diligente, seja muito cuidadoso, seja meticuloso, seja criterioso, seja exigente consigo mesmo, em atentar para este assunto que está nesta epístola e nesse capítulo. Então, primeiro porque o assunto é seríssimo. Depois, porque o assunto vai dizer respeito a cada um de nós. Salvação, eternidade, perdição, fala da gente, refere-se a gente. Quem irá à perdição? Cavalos? Bois? Não. Jacaré? Elefante? Não. Quem irá à perdição serão homens. E quem irá à salvação? Homens. Então o assunto diz respeito a nós. Então, como é um assunto sério, como é um assunto da eternidade, e diz respeito a nós, aí o escritor, atenção, mais diligência, mais critério, mais cuidado, o assunto é sério, diz respeito a cada um de nós. E eu quero dizer uma coisa para você, a razão dele dizer isso aqui, é porque não existe, escute, não existe desconexão entre o homem na terra, entre o ser humano aqui, e o ser humano na eternidade. Não há desconexão. É a mesma coisa, é a mesma pessoa, o mesmo ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, vou talvez bater sobre isso de novo depois, mais na frente. Escute, não sei a sua experiência, mas já ouvi alguém dizer assim, quando a gente está falando para a pessoa a respeito de vida eterna, a respeito de salvação, a respeito de perdição, o cara fala assim, eu quero lá saber, se depois de morrer, se eu for para o inferno,
estou nem aí, estou morto mesmo. Estou morto mesmo. Quer dizer, o camarada está entendendo, ele está achando que ele vai morrer, e na dinâmica, na perspectiva que é a morte aqui, que depois de morto você pode furar, esfaquear, tirar, o cara não sente, ele acha que também isso é lá na eternidade, que na eternidade ele vai também ficar morto, e aí ele não sente mais nada, aí pode queimar o meu corpo, porque eu não estou sentindo, mas não é o corpo que é para a eternidade, é aquele ser que não dorme, é aquele ser que não se acaba, é aquele ser que permanece, e não é uma outra pessoa no seu lugar. Quem vai para a eternidade é você. Você entendeu? Diga amém. Não é outra coisa, não é um outro ser, um substituto no seu lugar, não. A única vez que nós fomos substituídos foi na cruz, porque nós merecíamos a cruz, e Jesus executou o chamado sacrifício vicário. Vicário por quê? Porque é substitutivo. Eu merecia estar na cruz, e ele me tirou de lá e ficou na cruz por mim, em meu lugar. Fora disso, nós não somos substituídos. Então, se eu morrer aqui e for para a eternidade, não é uma outra pessoa que tem desconexão com esse eu daqui, não. É esse eu que sei esse nome, que vivi essa vida, que conheço essas pessoas, que estou falando, que vai para lá. E se ir lá, eu não tiver feito a opção correta aqui, vai determinar para onde é que eu vou lá. E se for para sofrer, não é outro que vai sofrer em meu lugar, sou eu. E se é para ir para o céu, não é outro que vai no meu lugar, sou eu. Você entendeu? Então veja como o assunto é sério e requer de fato mais diligência. É muito sério, de respeito a nós, e não há desconexão entre o homem aqui e o homem na eternidade. É uma continuação da existência, em um plano de vida diferente, mas só continuação, não termina aqui com a morte, não. E o texto fala sobre isso. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso texto, vamos lá. O que é que diz aqui a palavra? Vamos ver, deixa aí mesmo que eu vou ler aí ainda. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos, nos afastemos, esqueçamos, negligenciemos elas ou delas. Toca aí, querido. Porque se a palavra falada pelos anjos, ele falou em anjo. O que quer dizer isso aqui agora? Por que ele tocou nesse assunto? Primeiro, o mundo espiritual é real. Quando ele fala, os anjos existem e os anjos falam. E não é aqui neste mundo, não é aqui nesta esfera, é numa esfera diferente, é numa esfera transcendente, é numa outra dinâmica, mas existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque há também o pensamento de alguns que não, morreu, acabou, é igual um cachorro, morreu, expirou, ponto, nem mais nada não, a terra come e pronto. Curtir a vida enquanto está vivo, porque depois que morrer, acabou. Não, existe um mundo espiritual, existe anjo, e o texto fala assim, a palavra falada pelos anjos. Então, anjo existe e mundo espiritual existe, e anjos agem, eles até falam. A palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Primeira coisa, mundo espiritual existe, e terminando a vida aqui, seremos introduzidos, quer queiramos, quer não, quer creiamos, quer não, seremos introduzidos nesse mundo espiritual. Até aí você entendeu? Diga amém. Deixe-me avançar um pouquinho só mais. Aí diz assim aqui agora, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Transgredir o quê? Desobedecer o quê e quem? Transgredir as determinações de Deus. Mas qual é o problema maior? O maior problema é que muita gente desta humanidade que está sujeita a essas coisas ali, nem querem tomar conhecimento,
de qual é a norma, de qual é a regra, de qual é a orientação, quer nem saber. Eu me recordo um dia, quando ainda estava nas gloriosas fileiras das nossas Forças Armadas, estava servindo no Hospital Naval do Recife, tinha lá uma pessoa, e eu estava lendo o Novo Testamento. E ele chegou, e eu falei sobre o Novo Testamento, e falei assim: rapaz, isso aqui é muito bom. Ele falou assim: não, eu sei que aí tem umas coisas, e aí eu nem quero ler essa coisa que está aí. Ele prefere a ignorância. Por quê? Porque o que está lá, e ele sabe que está, é contra os conceitos dele. Então ele acredita que ele pode permanecer com os seus conceitos, ignorando os conceitos divinos, e está tudo certo. Só que não. Por quê? Porque a transgressão e a desobediência têm justa retribuição. Deus é amor, oh maravilha, mas retribui com justiça. Está aqui. Então, ó, mundo espiritual existe? Existe. Transgressão existe? Existe, porque o cara vai transgredir a vontade de Deus. Desobediência existe? Existe. E foram anjos aí que desobedeceram. Foram anjos aí que transgrediram, mas receberam a justa retribuição. Receberam o tratamento justo. Receberam o que mereciam. Agora um assunto muda, né? Não, quando eu morrer, Deus me bote onde achar que eu mereço. Justa retribuição. Está aí. E a justa retribuição vem em cima da transgressão, que o indivíduo às vezes nem sabe, porque não quer saber, e da desobediência. Quem é que recebeu a retribuição? Anjos. Preste atenção nisso, anjos. Toca aí, meu filho. Aí vem a palavra agora. Como escaparemos nós? Deixe-me, antes de ir lá, vamos falar aqui. Antes de chegar ali, escute, sobre a transgressão e desobediência. Isso significa, isso que está aqui escrito, que não é, como já falei, assim, não, morreu, acabou. Não, isso não é verdade. O mundo espiritual existe. Isso significa que não é assim, Deus me coloque lá onde achar que eu mereço, porque o que merece é justa retribuição, não é mole, não é brincadeira, não é fácil isso aqui. Isso significa que não é assim, eu não estou nem aí, já estou morto mesmo, também não é assim, porque não é outra coisa e nem um ser indolor que vai para lá, você vai sentir muita dor, você não, quem for. Muito bem, estas frases desse tipo, que acredito que alguém aqui já ouviu alguém dizer, e talvez já tenha dito essas frases. Essas frases são construídas pelo diabo, e a intenção dele é tirar a atenção. Convém-nos atentar. Atentar para quê? Porque morreu, acabou. Então ele tira a atenção daquilo que é mais importante, que precisa inclusive de mais diligência. Então, enquanto Deus orienta diligência, cuidado, atenção, o diabo fala assim: não, morreu, acabou. Nada, quem Deus bota lá não merece, não precisa prestar atenção a isso, não. A ideia do diabo é desviar a atenção do homem das coisas que são realmente importantes. E, infelizmente, tem conseguido para alguns. Então, a atenção do homem das coisas espirituais e das coisas eternas. Portanto, querido, muito cuidado, muito cuidado. E aí vem agora essa palavra: como escaparemos nós? E o que quer dizer isso? Como escaparemos nós? Não termina aí, eu sei, mas vem lá. Pense comigo aqui uma coisa. Quem tem mais possibilidade de escapar, de se livrar de um mal que venha sobre ele? Imagina aqui, vamos imaginar. Aqui nós temos um grupo de anjos, e aqui nós temos um grupo de seres humanos. E aí esse teto, que não vai acontecer isso, esse teto vai cair sobre todos esses daqui. Quem tem chance de escapar do mal que esse teto vai causar? Os anjos ou os homens? Todo mundo sabe os anjos, né? Claro. Os anjos, um teto cai sobre ele, não é nada. E os homens vão sofrer. Porque os anjos têm mais possibilidade, de acordo com a sua construção, que é espiritual, de escapar das coisas. Ora, o anjo atravessa uma parede, o anjo pode ficar dentro do fogo, não está nem aí. O anjo é um ser espiritual. Então ele tem tudo para escapar. Mas não escapou.
Lembra do versículo? Receberam a justa retribuição. Ou seja, não tem para onde correr. Aí ele fala assim agora, como escaparemos? Ora, se os anjos não escaparam, se os anjos que são mais rápidos, que não têm limitações, que são seres espirituais, que poderiam cair fora e não conseguiram cair fora, e quando transgrediram e quando desobedeceram, receberam a justa retribuição. E eu não sei se você sabe, mas esses demônios que perturbam aí, eram eles, esses anjos que transgrediram, e a justa retribuição foi arrancar-lhes o corpo espiritual e eles transformarem nisso que eles são hoje. E ainda com a determinação da perdição eterna, porque a Bíblia diz assim, que o inferno, que alguns acham que não existe, mas está na Bíblia, o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, esses que transgrediram e que desobedeceram, preparado para eles. Agora escuta, o jardim do Éden foi preparado para os homens. Deus preparou o jardim do Éden para os homens. Nossa estrutura física é adaptada a viver num jardim como o jardim do Éden. Mas o pecado nos expulsou de lá. Vivemos na terra. Aí aqui na terra tem dengue. Aqui na terra tem Covid. Aqui na terra tem gripe. Aqui na terra tem cansaço. Tem tosse que não acaba mais. Dor na coluna. Aqui na terra tem dor de cabeça. Tem cefaleia. Aqui na terra tem tudo quanto é de coisa. Por quê? Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para o jardim. E Deus vai pegar uma pessoa que tem estrutura para jardim e ainda vai colocar no céu. Oh, maravilha! Os anjos têm uma estrutura para céu, mas eles também transgrediram e de lá foram banidos. E o Senhor preparou o inferno para Satanás e os seus anjos, e não para os homens. Mas os homens se precipitarão lá, se cometerem transgressões e desobediências. Até aí você entendeu? Diga amém. Está meio lento, né? Não consigo acelerar. Mas vamos devagarzinho aqui, ok? Então até aí entendido, né? Ó, a mecânica da coisa aí. Vamos para frente aqui devagarzinho e sempre está terminando, viu? Vamos lá. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? A gente já sabe que ele está dizendo assim, ó, não tem como escapar, porque nem anjo escapa disso. Nem anjo consegue escapar dessa justa retribuição. Não adianta querer, não, eu vou fazer boa obra, não, eu vou fazer não sei o quê, não, eu vou reencarnar. Não tem como escapar, porque nem anjo escapou. Recebeu a justa retribuição. Não tem como escapar, ok? Se os anjos não escaparam, como escaparemos nós? Agora, o mundo espiritual, como já falei, de fato existe. Só que no mundo espiritual, na eternidade, existe algo que dele, e desse algo, nós precisamos escapar. Existe um mundo espiritual? Existe. Existe uma eternidade? Existe. E lá na eternidade, tem uma coisa que nós temos que escapar dela. Faz noção do que é? Você tem alguma ideia do que é que tem na eternidade e nós precisamos cair fora dela, precisamos escapar? Tem ideia? Claro que você tem ideia. Perdição. A perdição é eterna. O que poderia dizer a condenação, mas para ser um pouco eufêmico, vamos dizer assim, perdição, vai ficar mais suave. No fim dá no mesmo. Mas a perdição é eterna. Imagina um cara na perdição, sem Deus, sem paz, sem salvação, eternamente. E depois, lembre disso, que alguém ainda fala assim, aonde é que você vai passar a eternidade? Essa frase está errada. Por quê? Eternidade não passa. Eternidade permanece, é eterna. Então é aonde tu vai ficar a tua eternidade? No céu ou na perdição? Seríssimo isso aqui. Então existe mundo espiritual,
existe justa recompensa para a transgressão e para a desobediência, essas coisas existem, e nós precisamos escapar, mas nem os anjos escaparam. E agora? Se nem os anjos escaparam, como escaparemos nós? Aí o texto nos revela, e diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos, se não dermos a atenção devida, aquilo que eu falei lá no começo, se não dermos a atenção devida para uma tão grande salvação? Como escaparemos? Se não atentarmos, se não prestar atenção com mais diligência, se não formos cuidadosos conosco mesmo, com as coisas de Deus, com a vida espiritual, como é que vai escapar se nem anjo escapou? Você só tem uma maneira de escapar, é atentar com diligência para as coisas que já foram ditas, e atentar para esta tão grande salvação. Eu tenho para você então agora uma boa notícia, e a boa notícia é que um escape já foi providenciado. Um escape já foi providenciado por Deus. Deus é bom demais. E o escape ele providenciou desde a eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Ele já tinha um projeto de escape. Ele dizia assim, eu amo os homens, e eu vou dar a ele uma maneira de escapar dessa justa retribuição. Eles vão transgredir, eles vão desobedecer, mas eu vou dar um escape, eu vou criar uma maneira para eles caírem fora disso. Aí a Bíblia diz que Deus, escute isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que quer dizer isso? Escute, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por que essa salvação tem que ser grande, tem que ser assim, tão grande? Porque do outro lado existe uma perdição também tão grande. Para uma perdição tão grande, ou seja, para uma perdição eterna, ela é tão grande que durará eternamente, é necessário também uma grande salvação, uma salvação tão grande quanto a perdição. Então a perdição é grande. O que vem para o homem que transgride e desobedece a Deus é terrível, mas Deus deu um escape. Ele providenciou uma tão grande salvação, e o anúncio dela está aqui, João 3,16, diz assim, é o versículo das 10 grandezas, porque a perdição era grande, precisava realmente de coisa grande para tirar o homem de lá. Aí fala assim, Deus tem um ser maior que ele, o grande ser, amou, tem algum sentimento maior que esse? O mundo tem algum grupo maior que esse? O mundo inteiro? Não tem, né? Ou o grupo grande, todo mundo de uma vez. Então o cara fala assim, o mundo e mais um, não tem, esse um faz parte do mundo. Então o maior grupo, Deus amou o mundo de tal maneira, a maior força de expressão, porque não tinha o que dizer, Deus amou de tal maneira, que deu, o maior gesto é dar, ele deu, não cobra nada, que deu o seu Filho unigênito, a coisa mais preciosa, a coisa mais divina, mais pura, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, a maior oportunidade, grandeza, todo aquele que nele crê, não pereça, a grande condenação, mas tenha a vida eterna, o maior de todos os prêmios, e ele está aqui esta noite, querido, e ele ama você, e ele quer salvar você, e ele quer te perdoar. Vamos dizer juntos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pense numa oportunidade, glória a Deus, glória a Deus. Agora tem uma coisa, ele abriu a oportunidade,
E diz assim a palavra: Jesus morreu por todos. Todos. E eu gosto sempre de dizer, todos, desde Adão até o último homem que existiu na terra. Ele morreu por todos. Ninguém vai estar no céu senão pelo sangue de Jesus. Adão é salvo pelo sangue de Jesus, porque ele acreditava na promessa que Deus iria enviar. Hoje nós acreditamos que ele já enviou e que voltará. É tudo pelo crer e tudo por Jesus e para Jesus. Amém? Muito bem. Mas é necessário atentar. Convém-nos atentar com mais diligência. Como escaparemos se não atentarmos? É preciso prestar atenção. Você hoje tem uma grande decisão a tomar. Você que não é crente ainda, você tem uma grande decisão a tomar aqui hoje. Atentar para a grande salvação ou negligenciar esta grande salvação. Deus está abrindo para você hoje uma rica oportunidade. Está te mostrando bem direitinho qual é o projeto dele na tua vida, qual é o plano, qual é a ideia dele. E a ideia dele é que você atente, que você preste atenção, que você dedique-se, que você volte-se. Mas você hoje tem a oportunidade de decidir. A decisão é sua. Adão, se você comer, morre. Agora a decisão é sua, coma se quiser. Aí vem o diabo: se comer, não morre. Mas também a decisão é sua. Come se quiser. Comeu, morreu. E aí a morte entrou por um homem e passou a todos nós. Todos nós somos pecadores lá em Adão. E agora, a promessa lá de cima ainda, da época de Adão, continua valendo. Ele falou assim: eu vou enviar a semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, vai acabar com ela, eu vou enviar. E aí ficou se esperando. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de que possamos dar frutos para Deus. Agora você tem a oportunidade. Você pode dizer amém? Eu tenho um aviso. Eu tinha uma boa notícia, que está aberta a oportunidade, tem escape. Mas eu falei para você que precisa tentar. Agora eu tenho um aviso para te dar. Esta decisão que você precisa tomar, e que eu disse que tem que tomar hoje, é uma decisão que requer urgência. E sabe por que é que ela requer urgência? Porque está tratando de um assunto de emergência. A irmã que trabalha no hospital ali sabe diferenciar o que é urgência de emergência. É diferente. Urgência tem um significado, emergência tem outro. E o assunto é urgente porque é emergente. Deu para entender ou não? Não, né? Talvez sim. Tem que tomar uma decisão com urgência, porque é preciso intervenção. Quando se vai para a urgência médica, é quando se sofre um acidente, por exemplo, de moto, quebrou a perna. Não é emergente, não está morrendo, está só com a perna quebrada. Precisa de intervenção médica, então leva para a urgência. Atende ele urgentemente, para não perder a perna, ou para não vir a morrer, né? Mas não está em risco de vida. Está com um ataque cardíaco, é emergência, porque a vida está em risco. Esse caso aqui é urgente porque é emergente. Urgente porque Deus precisa, você precisa que Deus venha intervir, porque sozinho você não faz nada. Ninguém consegue salvar-se a si mesmo. Está escrito na palavra. E quem disse foi Jesus. Alguém falou: Senhor, dessa forma quem vai se salvar? Ele falou: ninguém. Porque ao homem é impossível salvar-se a si mesmo. Então você precisa da intervenção divina, urgente. E por que é emergente? Porque a tua vida espiritual está em risco. E se você partir hoje daqui pela morte, sem Cristo, perdição eterna. Se Jesus voltar para levar a sua igreja e te encontrar sem Cristo, perdição eterna. Então é emergente e urgente. Você tem que tomar uma decisão. A tua decisão vai determinar você na eternidade, e isso é urgente e emergente.